O que acontece na Bélgica agora é absurdo. Desde fevereiro de 2025, o país tem como primeiro-ministro Bart de Wever, cujo objetivo declarado de vida é a dissolução do próprio país. Como líder do Partido Nacionalista Flamengo NVA, Bart de Wever nunca escondeu seus objetivos. Ele quer, aspas, um acordo de divórcio decente e agora está no comando exatamente do governo que deve negociá-lo. Ao mesmo tempo, a Comissão Europeia está literalmente a poucos quilômetros de distância, na mesma cidade. Afinal, Bruxelas é as duas coisas ao mesmo tempo, a capital da Bélgica e a capital da Europa. Enquanto quase tudo na UE é organizado, a Bélgica frequentemente mergulha no caos. A política lá é marcada por bloqueios constantes, recorde mundial de tempo sem governo e uma estrutura estatal extremamente complexa. Foram 6 reformas do Estado desde 1970, mas o conflito entre o Norte Flamengo e o Sul, Valão, persiste. Cada reforma só mudou o foco da atenção. Agora, há um líder que chega com uma marreta. Segundo ele, a Bélgica não é mais um projeto a ser consertado, mas sim dissolvido de forma ordenada. Uma 7ª reforma do Estado está prevista até 2029, podendo transformar a Bélgica em uma confederação e futuramente levá-la à dissolução. Por isso, é hora de analisar a Bélgica. O que está acontecendo nesse pequeno país europeu? O que há por trás do plano de De Wever? Por que a Bélgica é tão dividida como quase nenhum outro país do mundo e será que ela realmente vai ser dividida agora? Neste vídeo, vamos analisar essas perguntas, pois a Bélgica nunca foi um Estado-nação formado naturalmente. Resultado de uma revolta contra o domínio holandês em 1830, foi criado por grandes potências como Estado tampão, levando o país a enfrentar grandes desafios desde o início. A recém-criada monarquia tinha a tarefa de unir 2 grupos populacionais fundamentalmente diferentes sob um mesmo teto: o norte de língua neerlandesa, hoje conhecido como Flandres, e o sul de língua francesa, a Valônia. Só isso já seria complicado o suficiente. Mas ainda havia um terceiro nível: Bruxelas, uma cidade no meio da Flandres, onde historicamente dominava a língua francesa e que hoje é oficialmente bilíngue. No extremo leste, havia também uma região de língua alemã, ou seja, a Bélgica nunca foi um estado homogêneo, mas um compromisso desde o início. Isso torna tudo muito complicado politicamente, mas do ponto de vista linguístico, é claro, muito interessante. Aprender idiomas não precisa ser complicado, pois a Rosetta Stone oferece a chance de aprender facilmente todos os principais idiomas, com uma oferta incrível atualmente. A Rosetta Stone ativa habilidades linguísticas naturais, ensinando idiomas de forma intuitiva, sem usar traduções mecânicas. Você aprende um idioma como uma criança. Usei a Rosetta Stone para estudar holandês, outro idioma oficial da Bélgica, e melhorei rápido. Para mim, isso se deveu especialmente a 2 funções. Primeiro, o reconhecimento de voz, que compara minhas gravações de áudio com as de falantes nativos e me dá um feedback. Assim, pude identificar erros cedo e melhorar meu sotaque. O cachorro anda à direita da menina. O cachorro anda à direita da menina. E também os recursos imersivos, como ler histórias e participar de diálogos, o que me ajudou a realmente aprender a entender, falar, ler e escrever o idioma. Para todos que agora também têm vontade de mergulhar em um novo idioma, agora há uma oportunidade especial para isso. Com um link exclusivo da Rosetta Stone para minha comunidade, vocês ganham 60% de desconto no plano vitalício, seja para um idioma ou para o pacote completo. Vocês terão acesso vitalício aos 25 idiomas. O aprendizado de idiomas e a Rosetta Stone estão sempre evoluindo. Com uma assinatura vitalícia, vocês sempre terão as ferramentas e funções mais recentes à disposição na sua jornada de aprendizado, e isso tanto no desktop quanto no aplicativo, com garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. Cliquem no primeiro link da descrição ou escaneiem o QR Code e aproveitem a oferta. No século XIX e início do XX, o equilíbrio de poder era claro. A Valônia, com indústria pesada, aço, carvão e maquinário, era a força econômica do país, enquanto Flandres era agrícola, mais pobre e politicamente menos relevante. Morango. As elites falavam francês, e mesmo nas cidades flamengas, o francês era a língua do poder. Mas tudo isso mudou drasticamente ao longo do século XX. O declínio da indústria Valin e o crescimento de Flandres, começando pelo setor têxtil e depois pela indústria química, farmacêutica e logística portuária, inverteram a relação de forças. Atualmente, Flandres é a região economicamente mais forte do país. E nacionalistas flamengos, como De Wever, calculam que todos os anos bilhões são transferidos de Flandres para a Valônia. Segundo a NVA, mais de 4,6 bilhões de euros, o que corresponderia a mais de 1.500 euros por família flamenga. Desde 1970, a Bélgica passou de Estado centralizado a federal, por reformas que criaram 3 regiões, Flandres, Valônia e Bruxelas capital, e 3 comunidades culturais e linguísticas,
Ao todo, o país já passou por 6 dessas reformas. Cada uma delas foi um compromisso difícil e cada uma atendeu, em parte, às demandas do lado Flamengo, mas ao mesmo tempo produziu novos pontos de discórdia. Hoje, o resultado é um sistema altamente complexo. A Bélgica possui 6 governos e até 8 ministros da saúde simultaneamente. As competências são tão detalhadas que nem os juristas sabem ao certo quem é responsável por cada coisa. Quem mora em Bruxelas e trabalha na Flandres pode ter sistemas diferentes de seguro de saúde e formação profissional. Ainda assim, áreas centrais como aposentadoria e seguro-desemprego ainda são organizadas em nível nacional, e o poder de tributar permanece, em grande parte, com o governo central. O próximo conflito central surge porque partidos nacionalistas flamengos exigem dividir os sistemas de seguridade social, enquanto os francófonos rejeitam firmemente essa ideia. Dessa trajetória instável também surgiu o recorde mais famoso da Bélgica. Em 2010, o país ficou 541 dias sem governo, o que de fato rendeu à Bélgica um recorde mundial oficial na época. A ausência de governo na Bélgica, portanto, não é uma emergência, mas sim uma condição regular, e no ano passado aconteceu algo histórico. Bart de Wever é o primeiro integrante de um partido nacionalista flamengo a governar como primeiro-ministro. De Wever é historiador, orador refinado e há décadas a mente mais estratégica do nacionalismo flamengo. Sua trajetória política é de um homem que persiste em um objetivo visto como inalcançável por muitos. Seu partido, a NVA, tem o objetivo de uma república flamenga independente profundamente enraizado em seu estatuto partidário, e De Wever também afirma isso abertamente quando questionado. Seu sonho declarado é negociar um acordo de separação adequado. Ao mesmo tempo, ele é pragmático o suficiente para saber que esse objetivo só pode ser alcançado em etapas. Agora, o próximo objetivo é a confederação. O acordo da Coalizão Arizona prevê uma reforma do Estado para 2029, uma transferência de poderes do nível federal para o nível regional. Isso é muito burocrático e, ao mesmo tempo, politicamente altamente explosivo. Uma confederação faria Flandres e Valônia se tornarem praticamente estados independentes em áreas como seguridade social, mercado de trabalho e impostos. O Estado belga comum cuidaria só de temas externos, defesa e instituições conjuntas, sendo apenas uma estrutura superficial sobre duas sociedades realmente separadas. E nesse caminho já está sendo discutida a opção de 2 estados totalmente independentes, como a adesão da Valônia à França e de Flandres aos Países Baixos. Esses cenários já foram analisados academicamente há muito tempo, mas ainda é incerto se De Wever conseguirá implementá-los. Uma reforma constitucional na Bélgica exige 2 vezes uma maioria de 2/3 no parlamento. Primeiro, defina o que será alterado e depois aprove a mudança de forma definitiva. Isso é, naturalmente, um obstáculo enorme, e os partidos francófonos, especialmente os socialistas valões do PS, até agora rejeitam categoricamente uma reforma confederal. Mesmo ignorando as barreiras políticas, o maior enigma do conflito belga persiste: Bruxelas, situada inteiramente em território flamengo. Politicamente e culturalmente é principalmente francófona. Juridicamente, hoje é uma região autônoma com status especial. Em caso de uma verdadeira divisão do país, porém, a questão de a quem pertence Bruxelas provavelmente faria as negociações fracassarem. Flandres teria que ceder um enclave para uma Valônia independente. Ou Bruxelas precisaria virar um estado próprio, o que, dado seu cenário político disfuncional, seria um desafio especial. Porque a região de Bruxelas sofre com um endividamento massivo e uma criminalidade de gangues em escalada, e isso enquanto está completamente sem governo. Após as eleições de junho de 2024, Bruxelas ficou mais de 600 dias sem conseguir formar um governo regional funcional. E isso em meio a uma completa falta de governo. O renomado IPG Jornal alertou no final de 2025 que a preocupação deve ser com Bruxelas, Bélgica e toda a Europa. Citação: diante das turbulências geopolíticas, em que grandes egos ao redor do mundo ditam as regras, a falta de liderança na capital europeia não é nada tranquilizadora. E assim chegamos à dimensão europeia. Uma dissolução do Estado belga criaria 2 novos Estados-membros. Ou melhor, inicialmente não haveria nenhum membro da UE, pois os Estados sucessores teriam que ser readmitidos. Ambos teriam que cumprir os critérios de adesão, o que seria difícil para a Valônia devido às dívidas e problemas estruturais. O direito de sede da UE em Bruxelas provavelmente precisaria ser renegociado, com efeito simbólico. Há várias regiões na Europa com movimentos separatistas ativos. Catalunha na Espanha, Tirol do Sul na Itália, Córcega na França. Se o Estado belga, sede das principais instituições da UE, planeja sua própria dissolução, isso pode ter efeito desastroso. O que ocorrer nos próximos anos será crucial. Devemos lembrar que o que De Wever deseja politicamente pode ser diferente do que conseguirá realizar. A história das reformas do Estado belga é marcada por compromissos renovados, pois geralmente faltam maiorias parlamentares, unidade francófona e um plano realista para Bruxelas.
O que certamente pode acontecer é uma nova transferência de competências para as regiões, o que pode representar um passo à frente, mas ao mesmo tempo também 2 passos para trás. O problema real é que Flandres e Valônia, juntas, não funcionam. Elas estão se afastando cada vez mais nos aspectos econômico, cultural e político. Só uma reforma profunda pode garantir estabilidade duradoura no futuro. Caso contrário, há risco real de dissolução caótica. O que vocês acham? Como será o futuro da Bélgica? Comentem aí. Se quiserem aprender uma das línguas oficiais da Bélgica ou outro idioma, acessem a Rosetta Stone pelo meu link e aproveitem a oferta exclusiva de 60% de desconto. E se vocês também se interessam pelo que está acontecendo de louco em Portugal, então recomendo muito este vídeo. Divirtam-se. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau.